Oi. Tava tudo muito bom, tava tudo muito bem. Até agora eu apresentei mais conceitos do que necessariamente fiz perguntas. Mas nós vamos começar uma nova etapa. Agora tudo acontece exatamente o contrário. Eu vou dar muito mais perguntas do que respostas. Então já fique esperto para aquelas perguntas que tocarem mais você, para depois você respondê-las aí nos comentários. Vamos lá? Tem uma forte tendência em acreditar que tudo na vida tem um início e tem um fim. E daí também vem a necessidade de criar ciclos para tudo, para as estações, no calendário, e como também não podia ser diferente para a vida. Na visão comum ao homem, tudo tem que terminar para dar lugar a alguma coisa nova. E para que nós pudéssemos encaixar a vida nessa ideia de ciclo, de começo e fim, nós criamos o conceito de nascimento e morte. O nascimento e a morte realmente existem ou é apenas uma criação humana? E tudo aquilo que está compreendido no meio desse ciclo de nascimento e morte, a gente chama de vida. Mas quando de fato começa a vida? Ela é um processo linear, que começou uma infinidade de tempos atrás, ou realmente ela é um ciclo com início e fim determinados? Existe um provérbio chinês que é até muito famoso, que ele diz o seguinte: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Aí eu penso, a flecha é menos flecha só por não ter sido lançada? A palavra é menos palavra só porque ela não foi pronunciada? A oportunidade ela é menos oportunidade só porque ela não foi aproveitada? Então por qual razão a vida seria menos vida só porque ela não teve o óvulo fecundado? Só porque não existe uma razão, um coração? Só porque a vida não compartilha daquelas mesmas características e ideias que você compartilha? Então só porque isso não acontece, não existe vida? Ou a vida é menos vida? E estar entre o nascimento e a morte é o suficiente para que a gente considere isso uma vida? Porque se nós olharmos para tudo nesse mundo, ao nível microscópico, todos nós somos feitos das mesmas coisas. Se você olhar um ser vivo, um ser morto, ou o objeto mais próximo aí na sua direita, nós vamos poder ver que os elementos que nos compõem são basicamente os mesmos. Então qual o fator principal que diferencia o vivo do morto e o não vivo? Por que você tá aí vivão e o seu objeto aí do seu lado não? E se toda vida é vida, por que nós a qualificamos com valores diferentes? Qual a razão para nós torcermos em todo filme para matarem um vilão e não deixarem o cachorrinho morrer? Chuta, bate, esfola a cabeça dele. Espera, o Fufi não! Fufi. E sempre que nós pensamos em vida, nós automaticamente criamos uma separação entre os seres. Você é uma vida, você é outra, você com essa cara de sono mais ou menos. E só porque não existe nenhum tipo de ligação física entre nós, assim como nós somos ligados com a nossa mãe há um tempo atrás, isso significa que realmente não existe nenhuma conexão entre a gente? Vamos pensar um pouco. Assim como os Mamonas deixaram eternamente registrados na música Uma Linda Mulher, a nossa medicina é separada por especialidades. Te falei que o pediatra é o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoísta cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Cada área da medicina é responsável por tratar uma partezinha do nosso corpo. Mas será que está tudo realmente separado? Se der um problema no nosso coração, a gente pode ficar tranquilo porque nós temos um monte de outros órgãos ainda? O nosso coração ele está dentro do sistema cardiovascular, que está dentro de outro sistema maior, que está dentro de outro, que está dentro de outro. São como pequenas engrenagens, todas interligadas. Algumas maiores, outras menores, algumas mais importantes, outras com funções mais simples, mas para qualquer pecinha, qualquer uma que apresente um pequeno problema é o suficiente para que isso se reflita em todas as outras. Mas aí você ainda pode pensar: ah, mas tá tudo ligado fisicamente, eu tô vendo as veinhas lá, tá tudo ligando uma coisa com a outra. Então vamos pensar em outra abordagem, ainda olhando para o nosso corpo, mas agora nós vamos colocar no lugar de uma das nossas células. Numa pesquisa rápida que eu fiz, eu achei um número bem interessante. O nosso corpo, ele produz 432 trilhões de células por dia. Se a gente isolar uma célula, a impressão que fica é que aquela célula ela é totalmente desprezível em relação a todas as outras. Que se nós arrancarmos uma célula,
ela não vai fazer falta nenhuma. Ou vai? Agora vamos nos colocar no lugar dessa célula. Nós somos agora uma célula com consciência, toda bonitinha, cumprindo lá a sua função de célula. As células, elas não possuem nenhum tipo de ligação física entre elas, não são como os nossos neurônios, por exemplo, que estão todos interligados. Nós estamos lá, junto com nossas outras 432 trilhões de células que aparecem todos os dias, nós estamos lá fazendo a nossa função bonitinha lá, cumprindo com o nosso propósito de célula. Até que um belo dia surge uma amiga célula barraqueira, revoltada, que na hora de fazer o seu trabalho, ela aplica a técnica da zoeira sem limites e faz a sua função toda fora do esquema. E todas as outras células que estão próximas a essa célula revoltada começam a ter a sua função afetada por essa célula. Como se não fosse o suficiente, elas também começaram a virar células zoeiras. E o nosso sistema, o equilíbrio do nosso sistema começa a ser perturbado. E todas as funções das células próximas a essa célula revoltada começam a ser afetadas. Como se já não fosse o suficiente uma célula, as outras células também passam a ser células zoeiras. Mesmo não havendo nenhum tipo de ligação física entre elas, uma influencia a outra. E quando a gente percebe, todo o sistema já está fora de equilíbrio. Até que o médico, especialista por aquela área, vai diagnosticar a gente com alguma grave doença. Nós conseguimos observar esses padrões nos níveis mais básicos de um ser vivo, como também em alguns outros níveis maiores. Então por que isso não se repetiria no nosso nível de vida? E por que pensar que nós estamos separados se até o mesmo ar nós estamos dividindo? E ainda que a nossa existência física seja uma poeira em comparação ao tamanho do mundo, será que nós não poderíamos também ser os responsáveis pelo colapso ou pela salvação desse nosso sistema? Nós somos compostos por partes muito menores que nós, assim como também nós somos os componentes de outras partes muito maiores. Mas nenhuma dessas partes é insignificante o suficiente para que ela não afete, para que ela não tenha nenhum tipo de consequência em todas as outras partes, maiores ou menores. A todo momento nós trocamos energia com o nosso ambiente, nos relacionamos com outras pessoas. Então cada atitude nossa, será que a consequência delas atingem somente a nós? Ou nós estamos afetando também todas as pessoas ao nosso redor? Existe apenas um eu? Ou será que existe um nós? Poderia a vida também ser um estado da natureza? Por exemplo, a água, em determinadas condições, ora ela pode assumir o estado sólido, em outras condições ela pode assumir o estado líquido ou gasoso. Isso também se repete para vários outros elementos da natureza. As rochas ficam líquidas em determinada condição e pressão. Os gases também mudam de estado conforme eles são condicionados. Todos os elementos da natureza mudam para alguma outra coisa em determinado tipo de situação. Será que a nossa vida ou a morte também não seria uma variação de estado? Quando, sobre determinadas circunstâncias, nós transitamos para o estado de morte, e sobre outras determinadas circunstâncias a gente não retorna ao estado de vida. Talvez os reais limites da vida estejam muito além do nosso poder de compreensão, mas buscar entender tudo isso não só nos fará pessoas melhores, como também nos ajudará a encontrar o nosso propósito na vida. Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, deixe seu like se você gostou. Até mais!